A todos, tá ligado? Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Uma pequena leitura de Convites à Paz pelo Espírito Augusto de Clayton Levi. Roteiro seguro. Não permitas que as dificuldades do caminho ameacem teu equilíbrio interior. Confia, toda prece tem a justa resposta. Serve. A ação construtiva no campo do bem é escudo para o espírito. Espera. Quem não cultiva a paciência torna-se vítima da precipitação. O mundo, muitas vezes, assumirá a aparência de verdadeira selva, desorientando-nos os passos. Entretanto, teremos sempre na fé, na ação e na paciência o roteiro seguro para alcançarmos a paz. Que assim seja. Boa palestra a todos. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa espírita. Que todos os irmãos aqui presentes possam receber aquilo que vieram aqui buscar hoje. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus e fazer uma prece. Pai de infinita bondade, te agradecemos por mais uma vez nos dar a oportunidade de aqui estarmos reunidos em nome do Mestre Jesus, em do teu nome, para que possamos dar continuidade à nossa caminhada terrena para o nosso desenvolvimento espiritual. Te agradecemos, Senhor, por fazermos parte dessa fileira encabeçada pelo Espiritismo, por ter nos dado a oportunidade de conhecermos a verdade, sabermos de onde viemos, já não temos mais a dúvida do que somos, do que fazemos nesse estágio terreno pelo qual retornamos e mais uma vez temos a oportunidade de melhorarmos as nossas condições intelectuais e morais para nos aprimorarmos espiritualmente, de forma de que, quando retornarmos à verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, estarmos em melhores condições do que aqui chegamos. Te rogamos, Senhor, que todos os irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, sejam merecedores de receberem estados nos nossos cadernos de orações, quer sejam os encarnados ou os desencarnados, todos os necessitados, dará com a sua exposição. Que assim seja. Ou seja, qual seria a religião mais útil? Eu digo útil porque uma religião tem que ser útil. Não pode ser apenas um contrato semanal com Deus para frequentar um templo. Tem que ter uma utilidade
na nossa vida assim. Então a religião ela tem que conduzir o homem a Deus, que é a fonte da vida. Ela tem que consolar nos momentos difíceis da vida, no momento da perda, da dor, da doença, do abandono, diante da morte, diante das dificuldades emocionais e materiais que nós temos nas lições do mundo. Mas, sobretudo, tem que levar o homem a uma reforma íntima e praticar a caridade, já que a caridade resume tudo. Porque se amor faz parte das leis universais, ou seja, todas as leis universais têm como base o amor. Só que o amor é uma coisa abstrata e a caridade é a manifestação prática desse amor. Portanto, também, não é quando se fala fora da caridade não há salvação, quer dizer, fora da caridade nunca haverá felicidade. A felicidade que nós tanto buscamos. Então, nós somos espíritos ainda iniciando essa nossa caminhada em direção à luz. Nessa longa fieira evolutiva, nós somos iniciantes. Então, nós entramos na escola terrena, isso é uma escola, um ano letivo, e cada um de nós sentou num lugar diferente nessa grande sala de aula. Então, nós temos pontos de vista diferentes, necessidades diferentes também. Nós tivemos reencarnações diferentes, com experiências diferentes também. Então, cada um de nós vai encontrar uma utilidade em uma religião diferente. Nunca na mesma religião. Tem pessoas que frequentam um certo tempo da sua vida uma religião. Quando amadurecem, mudam o seu ponto de vista e procuram uma outra religião que seja útil, que atenda às suas necessidades. Então, por conta disso, o Espiritismo nunca criticou religião alguma. Nunca diminui o valor de qualquer religião, porque ela vai ser útil para alguém. Por conta disso, a espiritualidade amiga, ou seja, os verdadeiros pedagogos dessa escola terrena, por isso permitem que existam tantas religiões assim no mundo. É porque são úteis para alguém. E o que vem a ser essa caridade tão falada? Bom, a esmola, comprar um bilhete de uma rifa beneficente, colaborar com roupas e com comida, é um ato caridoso sim, porque alivia o fardo de alguém. Nós entramos numa escola terrena com muitas necessidades materiais. Quando falta o básico, nós sofremos muito com isso, nós nos perturbamos com essa falta. Então, assistir alguém com a falta material é um ato caridoso sim. Mas o homem de bem, ele conhece a profundeza desse ato, ou dessa virtude chamada caridade. Porque se fora da caridade não há salvação, então não é a simples esmola que será a salvação. Ajudar alguém materialmente vai ser essa salvação. Então é muito mais profundo. O homem de bem compreende então que a caridade tem a beneficência, que é aliviar o fardo de alguém, a necessidade de alguém, mas também compreende que existe uma indulgência também envolvida nisso. Nós percebemos o defeito dos outros, porque nós não somos cegos. Nós conhecemos as pessoas à nossa volta e percebemos que elas têm defeitos, têm coisas feias também, têm maldade também. Mas a diferença é que o homem de bem, ele observa, ele sabe que tem, mas não condena. Eis a grande diferença, observar e não condenar. Porque o homem de bem sabe que ele também tem defeitos. Então ele procura condenar os seus, mesmo observando o dos outros. Na caridade também não pode faltar um item que é a nosso favor, que é o perdão. Ou seja, esquecer o mal. Então, fazer caridade, mas represar o mal dentro de mim, o rancor, ainda não é caridade, ela não está completa. Então, por isso, esse amor ele é amplo. A beneficência para atender os necessitados, os companheiros de jornada, a indulgência que não condena o lado feio de ninguém e não guardar mal algum dentro de nós. Ou seja, a maior caridade que eu faço por mim mesmo, então, é não represar o mal. Porque eu posso resgatar o mal que eu fiz, não somente através da expiação ou das provas severas da vida, mas o amor também. Porque o amor realmente ele cobre uma multidão de pecados. Então, a maior caridade que eu posso fazer por mim, eu digo maior, porque é difícil, é não reviver os sabores da vida. Porque são muitos. Eu tenho que treinar para esquecer o erro da parentela, o erro dos amigos, o erro da família. Eu tenho que treinar para não ficar remoendo isso o tempo todo.
Não ficar me incomodando com a irritação dos companheiros e dos colegas. Não me incomodar com a ingratidão dos amigos. Ouço a palavra maldosa que me foi proferida, mas não vou ficar sofrendo com isso também. Não ficar se incomodando com a saudação que não foi respondida. Isso nos incomoda muito também. Não se perturbar com a opinião contrária à minha. Não se incomodar com a observação injuriosa que foi feita a nosso respeito. É difícil tudo isso, é complicado, mas o resultado é justamente a paz de espírito que nós tanto corremos atrás. Então a caridade será sempre uma luz no nosso caminho, será um bico de luz iluminando essa longa fieira evolutiva a caminho da luz. Todos nós, quer queira ou não, nós vamos chegar um belo dia que vamos ter que julgar a consciência. O tempo passa, vai chegar esse dia. Eu vou ter que parar e julgar a consciência. Ou seja, o dia que eu tiver que voltar para a casa espiritual, eu vou ter que sentar e julgar a consciência. E eu não serei julgado pelos espíritos bons, nem pelo meu anjo da guarda, nem pelos espíritos amigos, nem pelos espíritos trevosos, como a gente encontra em muito romance espírita por aí. Mas eu serei julgado pela minha consciência, porque ela é muito mais severa. Eu não tenho como fugir da minha consciência. Eu não tenho como dar falso testemunho para a minha consciência, porque a minha consciência sou eu mesmo. Então não é Deus, nem o nosso grande irmão maior Jesus que vai nos julgar, mas sou eu mesmo. Então a caridade, ela vai ser uma luz quando eu estiver julgando a minha consciência, os momentos bons que vão apaziguar os erros que eu cometi na vida. Então, e quando eu estiver julgando a minha consciência, as coisas temporárias que eu acumulei durante a vida, ou seja, as conquistas da escola terrena, seja material, sentimental, considerações sociais, com o passar do dia elas perdem um valor. E naquele momento de julgar a consciência, elas não vão servir para nada. Sequer estarão do nosso lado. Se estiver é como peso, é como lastro para dificultar mais ainda a situação. As pessoas queridas que acompanham a jornada, nossos amigos, pessoas do coração, por mais que desejem o nosso bem, também não estarão do nosso lado naquele momento. Eles têm as suas próprias vidas. Quem estará do meu lado naquele momento são justamente as boas ações, aquele momento de compaixão, o momento de misericórdia diante do sofrimento de alguém. Então isso estará sempre do meu lado. Então as conquistas do mundo temporário, com o passar do dia, perdem a felicidade, perdem o valor. Mas tudo aquilo que é uma conquista moral, os momentos caridosos, ficam impregnados na gente. Eles nunca desaparecem, não conseguem sair de nós. Paulo de Tarso, em suas cartas ao povo de Corinto, ele diz que o amor, a caridade, ela vai muito além da esmola. Ela deve ser de fato uma manifestação de amor ao próximo. Ele diz que mesmo que eu falasse todas as línguas, inclusive a língua dos anjos, que eu tivesse todo o conhecimento científico, mesmo que eu tivesse o dom da profecia, de saber do futuro, mesmo que eu tivesse uma fé que transportasse montanhas, mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para matar a fome dos pobres, mas se não tiver um amor envolvido nisso, ainda não seria caridade, ainda não seria amor. Então não adianta ficar escrevendo coisas lindas, bonitas, iluminadas, ou até ficar lendo e ouvindo mensagens bonitas em redes sociais, ou até escrevendo mensagens bonitas em redes sociais, quem sabe até inspirado pelos anjos, como disse o Paulo de Tarso, a língua dos anjos, mas se aquilo não toca o coração de quem lê, não faz sentido algum, não tem nenhum valor. Como diz Paulo de Tarso, é somente um sino que tine, nada além disso. Mas quando eu me esforço para pôr em prática as coisas lindas e bonitas que eu estou falando, escrevendo ou lendo, é diferente. Outros fluidos envolvem aquele ato, porque há uma transformação, há uma reforma íntima envolvido em todo esse trabalho. E conhecer na profundeza as teorias do Espiritismo, ter a mediunidade, ter um grande conhecimento científico, traz sim um bom entendimento da vida, dessa caminhada, facilita até a caminhada da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Sim, mas não nos deixará mais felizes esse conhecimento. Então ter fé é muito bom, mas fé é uma bússola apenas, é uma bússola que aponta o caminho. Mas se o caminho estiver vazio, sem obra nenhuma, esse caminho também não serve para nada.
nem essa bússola. Como disse Tiago, o apóstolo, mostre-me a tua fé sem obras, e eu, através das minhas obras, te mostrarei a minha fé. Então o trabalho é tudo, não é a crença ou aquilo que eu sei. É como comparar sentir pena e sentir misericórdia. Aquele que sente pena de alguém, ele sabe e tem conhecimento do sofrimento de alguém, mas ele é egoísta, ele apenas sabe. Já aquele que tem misericórdia e compaixão, não. Ele sabe, mas partiu em direção para auxiliar. Então, sem praticar aquilo que nós cremos, aquilo que nós estudamos dentro da doutrina espírita, se eu apenas crer e não praticar, qual é a vantagem de ser espírita? Isso não me deixará mais feliz. No livro Cartas e Crônicas, de Chico Xavier, autoria do Irmão X, ele conta o caso de um monge. É um homem que se afastou de toda a sociedade, não quis contato com mais ninguém. Ele passou então a vida toda estudando o ensino do Cristo e passava o dia todo em oração, de joelhos orando e estudando Jesus, nada além disso, porque ele esperava conquistar o paraíso depois que ele desencarnasse. E o dia do desencarne chegou, então ele foi em direção ao paraíso. Chegando às portas do paraíso, quem ele encontra? Claro, sempre São Pedro. São Pedro, o eterno porteiro do paraíso. Ele pergunta a São Pedro se ele já pode entrar no paraíso. E São Pedro diz, primeiro uma pergunta: o que você fez com todo o conhecimento do Cristo, que você passou a vida toda com tanta paixão tentando aprender, e essa devoção toda à figura do Mestre? O que você fez com tudo isso? Guardei tudo aqui no coração, está tudo aqui comigo. Então você não pode entrar aqui agora, porque se você entrar aqui agora, você vai ser um repositório de grandes mensagens, mas será um inútil aqui. Então você volta, te mistura com a sociedade, com os ricos, com os pobres, os saudáveis e os doentes, e pratique o que você aprendeu com Cristo. Então saber não é uma grande coisa, ter a fé é bom, é um caminho, é uma bússola, como se diz, mas se for morta, não vai aliviar a consciência de ninguém no dia do julgamento. Continua Paulo de Tarso: mesmo que eu desse todos os meus bens, ainda não seria caridade, porque depende da intenção. Então dar esmola ajuda, ameniza, mas nem sempre será caridade, porque depende da intenção de quem fez. Se eu atender alguém para mostrar para os outros que eu sou uma pessoa caridosa, ou se for só para apaziguar a consciência, então cadê o amor envolvido nisso? Não tem nenhum amor envolvido. E por que toda essa preocupação em mostrar para os outros que nós somos caridosos, se essas pessoas que eu sou tão preocupado com a opinião que fazem a meu respeito não estarão do meu lado no dia do julgamento? Então não faz o menor sentido, é pura vaidade vazia. E continua Paulo: o amor não busca seus interesses e não se irrita. Então nós buscamos sim, muitas vezes, satisfazer nossos desejos, nossas vontades, nossos confortos. Ok, está correto? Nós temos que buscar tudo isso sim, mas desde que ninguém sofra com isso, ninguém se perturbe com isso. Eu não posso tirar a paz dos outros com o meu conforto. Então um exemplo bem simplesinho: tem gente que adora ver música, daquelas suas caixinhas de música, ou no parque, numa praça, ou na praia. Então ele bota no volume que mais lhe apraz, que atende os seus desejos, mas ele ignora totalmente quem está do lado. Ou seja, vale a pena satisfazer meus desejos se alguém sofre com isso? É algo a ser pensado também, porque a vida passa muito rápido. A vida é só um ato, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e um ato que se encerra de uma hora para outra, sem prévio aviso. E quando eu estiver no final do ato, julgando a consciência, será que todos aqueles momentos de prazer que eu busquei, será que realmente vão ter um final feliz naquele momento? Muitas vezes não. Se alguém sofreu com isso, não terá um bom fim. Na verdade, será um fardo, será um peso. E também todas as vezes que nós despertarmos o rancor em alguém, desespero, violência e raiva numa pessoa, ela vai ficar doente com isso. E mais cedo ou mais tarde eu tenho que voltar à escola terrena para ajudar aquela pessoa a reparar aquela doença. Então, por isso a gente vê muito por aí pessoas,
por mais que não queiram, são obrigados a acompanhar pessoas doentes, ou na parentela, ou amigo, sei lá, se alguém está próximo, ele é obrigado a acompanhar. É porque foi lá no passado, foi ele que ajudou aquela pessoa a ficar doente também. E todos nós queremos paz. Então, paz não começa no mundo, a paz começa no mundo íntimo, dentro de cada espírito. Então, se eu quero um mundo de conforto, um mundo de paz, eu tenho que começar isso comigo mesmo. E não esperar que o mundo se transforme para atender às minhas necessidades. E Paulo ainda diz: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Ou seja, tudo tem sua hora. Cada dia a sua agonia, como disse Jesus. Não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã também terá suas próprias preocupações. Então basta cada dia o seu próprio mal. Então nós nos preocupamos muito, ou melhor, nós nos ocupamos muito com preocupações de amanhã. E quando o amanhã chega, a gente percebe que a preocupação foi muito maior do que o evento. Ou seja, nós passamos a vida criando monstros em nossa mente. Então isso também é uma caridade que a gente faz por nós também. Viver o dia de hoje. Todas as mágoas e problemas estão no dia de ontem. O dia de hoje é uma lição. E amanhã é uma esperança. Por isso que um dos pontos da felicidade é fé no futuro. Porque tudo de bom está no futuro, tudo de ruim está no passado. Então por que nos preocuparmos tanto assim? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo nós encontramos que todos os deveres do homem se encontram nessa máxima. Então, fora da caridade não há salvação. Então nunca foi fora da igreja, nem fora do templo, nem fora da religião, e nem a frequência com que frequentamos uma religião. Sequer há necessidade de um templo ou de um altar para se unir a Deus. Porque cada espírito, cada cabecinha, cada consciência já é um altar. E todo o universo já é um centro espírita. Então não há essa necessidade da coisa física. Jesus nunca disse que era essa ou aquela religião que deveria ser seguida para encontrar a felicidade. Ele apenas resumiu: ame a Deus sobre todas as coisas e ame o teu próximo como se fosse você mesmo. Nós nos encontramos na Casa Espírita, aqui nós recebemos orientações, informações, a fluidoterapia, mas o nosso trabalho mesmo começa na sociedade, no envolvimento com as pessoas. Ou seja, a verdadeira religião de fato é a própria caridade. A caridade é a religião a ser seguida. Agora, como amar o próximo, como orienta Jesus, se muitas vezes nós não nos amamos também? Nós carregamos mágoas, nós carregamos rancores do passado, saudosismo, nostalgia sofrida, que pode levar a depressões e a doenças futuras também. Nos preocupamos muito com a limpeza da casa física, se está tudo decorado, se está tudo brilhante, se está tudo como o arquiteto desenhou. Mas nós raramente nos preocupamos com a limpeza mental, com a decoração da nossa casa mental. Raramente a gente faz isso. Nós nos incomodamos muito quando nossa vaidade não foi atendida, nos preocupamos com coisinhas passageiras da vida e ignoramos a coisa permanente. Nós nos preocupamos com coisas do passado. Não, por exemplo, hoje, as lembranças de hoje. Todas as preocupações que eu tive ano passado, hoje são lembranças. Todas as preocupações de hoje, ano que vem, são meras lembranças. Então parece que nós passamos muito tempo nos preocupando com lembranças, coisas que se desvalem no tempo. Nós também sofremos por não nos perdoar também. A gente faz alguma coisa errada, alguma coisa feia, fica remoendo. A gente tem que aprender a cair, levantar, bater a poeira e continuar caminhando. Se eu fiz alguma coisa de errado na vida, que eu me arrependi e não vou mais repetir, então eu me transformei. Aquela pessoa não existe mais. Então, por que ficar remoendo as lembranças de uma pessoa que já não existe mais? Quando evoluímos, nós caminhamos para frente. Essa é a fieira evolutiva. Então, não é por que ficar remoendo erros do passado. Kardec diz que reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Então, de uma forma ou de outra, nos baseando pela informação de Kardec, nós somos verdadeiros espíritas. Porque o verdadeiro espírito não é perfeito. Ele fala, uma transformação moral. Todo mundo, de uma forma ou de outra, mudou alguma coisinha na sua vida quando conheceu o espiritismo.
Fazer uma coisinha feia não faz mais, pensar uma coisinha feia já não pensa mais, ou seja, se esforça para uma pequena mudança. Então, de uma forma ou de outra, somos sim os bons espíritas, por conta do esforço. Então, a maior caridade que a gente faz por nós mesmos é um esforço para domar as más inclinações. Kardec diz que o conhecimento do Espiritismo tem 3 fases. A primeira fase é a da curiosidade, da curiosidade diante dos fenômenos espíritas. A segunda seria a fase da filosofia, do raciocínio, do pensamento e do conhecimento das consequências morais. A terceira seria a prática dessa moral. Kardec diz que a primeira já foi vencida, mas talvez nem tanto. Tem muita gente que é muito mais envolvida e preocupado e a mente voltada para os fenômenos espíritas do que com a prática da coisa moral. Então, nosso grande trabalho agora, segundo Kardec, é que a terceira parte está por ser feita, ou seja, a prática da moral do Cristo, ou seja, trabalhar para buscar o homem de bem, o homem de bem que está em nós, só que nós temos que colocar para fora. E quem é esse homem de bem? Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, o homem de bem é aquele que tem fé em Deus, ele tem fé no futuro, ele aceita suas provas sem murmurar, ele faz o bem pelo bem, sem esperar nada em troca. Ele encontra satisfação nos bens que distribui, ele é benevolente para com todos, não sente ódio nem rancor por ninguém, não procura os defeitos dos outros, somente os seus, não se envaidece com o que tem, porque sabe que tudo é passageiro. Ele usa, mas não abusa dos bens que tem, porque sabe que pode ser retirados a qualquer momento. Se tem homens a seu comando, ele trata-os com bondade. Respeita os semelhantes como gostaria de ser respeitado. Então tudo isso parece muito para nós. Não parece, é muito para nós ainda. Mas segundo o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, se nós nos esforçarmos para conquistar uma só dessas virtudes, as outras vêm junto. Ou seja, é o esforço que manda em tudo. Então, de uma forma ou de outra, nós estamos nos esforçando. Senão estaremos aqui reunidos em busca de uma transformação moral. Jesus exemplifica muito bem caridade lá na parábola do samaritano, quando ele fala que um homem foi atacado por assaltantes e ficou caído à beira da estrada. Passaram 2 homens ligados à religião que não quiseram se envolver por conta das consequências. Mas só um homem, um samaritano, passou e auxiliou a vítima. E Jesus nunca falou os detalhes da vida desse homem, desse samaritano, que teve compaixão pelo homem caído. Jesus nunca anunciou se ele era um homem com títulos, se tinha posses, se era um lavrador, se era um negociante, se tinha boas ou más tendências, se já foi um delinquente em sua vida, se tinha bons hábitos, se era casado ou se era solteiro, se era um alcoólatra, se tinha família nobre, se era virtuoso, se era um devasso, se amava a Deus ou não pertencia a seita nenhuma. Ou seja, era só um homem que tem um sentimento de compaixão. Então, em qualquer ponto, em qualquer lugar, em qualquer época do universo, caridade vai ser sempre uma luz no nosso caminho. Porque onde se acende uma luz, nunca haverá trevas no caminho. Então, pouco importa os defeitos daquele homem ou os nossos defeitos. O que importa é que a gente sinta compaixão por alguém. Então, o que importa é o amor que cobre uma multidão de pecados, ou uma multidão de falhas, de erros. Lá no livro Jesus no Lar, do Chico Xavier, é um livro com várias historietas, onde Jesus conta casos. Todo final da tarde ou à noite, ele se reúne com os apóstolos, ou na casa de um deles, ou em volta de uma fogueira, para contar os casos do dia, os sucessos e os insucessos, ou algum tema qualquer a ser discutido aquela noite. E numa noite o tema era a caridade. E Jesus disse que é muito difícil a vida humana, porque ela é rodeada da guerra, da incompreensão, da injustiça, de sofrimento. E é muito difícil manter o coração limpo e puro da forma que nós desejamos. Então Jesus comparou a prática da caridade, esse esforço pela ascensão às esferas mais elevadas e felizes, ele comparou uma semente de trigo. Ela é lançada à terra, suporta o peso e os detritos e germina.
E nem a pressão e nem as impurezas do solo são capazes de parar a marcha dessa semente. Ela atravessa o chão escuro, mas a maior parte do seu alimento ela consegue no impulso de procurar a luz, que está logo acima. Então, faça chuva, faça sol, lá estará essa semente fazendo o seu trabalho para se transformar em alguma coisa útil para a humanidade. E todo indivíduo que conheceu a felicidade da prática da caridade sabe que a maldade rodeia seus passos, mas ele segue firme. E lá pelas tantas, Simão Pedro interrompe e pergunta: mas mestre, e as pessoas que já conhecem o valor e a necessidade da caridade, mas não praticam? Então, Simão Pedro, são aquelas sementes adormecidas, que precisam do aguaceiro e dos furacões, que reviram o solo e elas acabam germinando um dia. Então disse Jesus que existem milhões de pessoas assim pelo mundo afora, aguardando as tempestades, as lições mais severas da vida e mais difíceis, para poderem acordarem para a realidade da vida. Então nós temos que analisar nossos passos para saber se nós podemos acordar para germinar sem tanta tempestade em nossa frente, ou precisamos aguardar a lição mais severa no caminho para poder acordar para a realidade da vida. Então, se nós percebemos que estamos perdendo o foco ou mudando o caminho, é só parar de meditar. Se tudo acabasse agora, se a cortina encerrasse agora desse ato, eu tivesse que julgar a consciência, o que importa que não importa nesse exato momento para mim, nesse momento? Então, aprender a viver sem pressa nenhuma, porque o nome é eternidade. Essa longa fila evolutiva, ela nunca termina. Então, por que andar com tanta pressa se nada acaba? Se eu sempre terei chance de novas lições na vida. Então, uma coisinha de cada vez. Ter sempre fé no futuro, manter sempre a consciência tranquila, que essa sim é a maior caridade que nós podemos fazer por nós mesmos. Então, meus queridos e queridas, foi a mensagem de hoje. Obrigado pela atenção, pela paciência e uma boa noite para todos. Tá? Obrigado, Dionei. Senhor e Mestre Jesus, nosso divino pastor, Tu que és o caminho, a verdade e a vida que nos conduz ao Pai, dá-nos, Senhor, a Tua paz. Ensina-nos a sermos melhores, a sermos e a termos a coragem e a fé de prosseguirmos sempre em frente, apesar das vicissitudes da vida, de todas as dificuldades pelas quais passamos, pois sabemos que tais dificuldades são oportunidades para o nosso desenvolvimento. Acolhe-nos, Senhor, em Tua paz e auxilia-nos para que tenhamos mais paciência, mais tolerância, mais amor no coração, para que aprendamos a perdoar aos nossos irmãos, mas também a nós mesmos. Auxilia-nos, ó Mestre, a termos a compreensão da verdadeira caridade, para que possamos praticá-la, nos desenvolvermos nas virtudes da beneficência, da indulgência e do perdão, que tenhamos mais compreensão do que somos, de que somos espíritos imperfeitos, mas perfectíveis, que nos julguemos menos, que julguemos menos aos nossos próximos, que busquemos olhar em cada irmão muito mais da Tua virtude do que os seus defeitos, pois certamente somos espíritos devedores e
como tal, estamos aqui pela misericórdia divina para mais uma vez termos a oportunidade do nosso progresso. Ampara, Senhor, a todos os nossos irmãos que caminham pelas ruas da nossa cidade, desamparados nas suas necessidades físicas, mas principalmente desamparados nas suas necessidades espirituais. Que eles possam, Senhor, receber de seus anjos guardiões os insights, os inputs, as boas vibrações desses irmãos que ali estão para ajudá-los. Que tenham sempre um irmão que possa favorecê-lo nas suas necessidades, mas principalmente que possa despertar em seus corações que eles estão tendo mais uma oportunidade, quiçá a última nesse orbe, para resgatarem os males feitos em vidas anteriores ou mesmo nessas vidas. Acolhe-nos, Senhor, a nós próprios, aos nossos familiares, a todos os nossos irmãos que vêm na nossa tela mental, que estão no nosso coração, muitos hospitalizados, aqueles que já desencarnaram, aqueles que estão em hospitais, asilos, casas de repouso, em todos os ambientes que são necessitados do nosso amor. Que a luz que aure nesse momento, esse ambiente, possa espargir pelas nossas casas, os nossos lares e por toda a nossa cidade e por onde passarmos. Que possamos carregar a luz que se faz presente nesse momento no nosso caminho de volta aos nossos lares e que possamos desfrutar desses momentos por toda a nossa noite que se aproxima. E com essa prece, Senhor, pedimos permissão a Ti, ao mentor espiritual da nossa casa, a permissão para darmos por encerrado a exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja. Graças a Deus.